Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer assim, meu caro ouvinte, bem conectados com esse propósito do bem, do amor, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, sempre para buscarmos recursos pedagógicos de entendimento que proporcionem ferramentas úteis para melhor refletirmos, buscarmos novos rumos no campo do pensamento, do uso das palavras, das ações, sempre nos qualificando nas questões éticas, morais, da justiça, do amor e da caridade. E para nos ajudar, vamos continuar usando a obra Nas Pegadas do Mestre, que estamos estudando capítulo após capítulo. O autor, você já sabe, é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Crer ou Não Crer. E você, meu caro ouvinte, você tem uma crença? Você tem uma convicção? Você tem uma segurança pessoal no entendimento da busca pela verdade que você deseja encontrar? Pedro de Camargo vai elucidar dizendo: crer ou não crer, pouco ou quase nada, deve influir no juízo de Deus que faz dos homens. Os motivos, as raízes profundas que levam o homem a crer ou não crer, é que hão de influir necessariamente no Espírito Divino. Então, logo no início, Pedro de Camargo já vai nos dar a noção de que essa questão da crença é realmente uma escolha. A crença também tem como rótulo o nome de uma religião, também conhecida por fé, e essa experiência nos coloca em comunhão com o Espírito Divino, com o Pai Celestial, com o alimento espiritual que estabelece condições favoráveis de plenitude, de crescimento, evolução para cada um de nós. E essa escolha que parte da intimidade de cada um de nós, nas raízes mais profundas da alma, segundo Pedro de Camargo afirma, é que vai determinar então as condições emocionais e espirituais como consequências físicas de cada um dos nossos espíritos. A sinceridade, a convicção, a atitude firme e leal, as vozes que partem do âmago insondável de nossa alma, eis os elementos ou dados, informações, que pesam na balança da Suprema Divina, ou seja, a Suprema Justiça, o que é outro desenvolvimento de sensibilidade de cada um, que cada um realmente vai estabelecer como sendo propriedades naturais, a sondagem de si mesmo, ouvir a voz do coração, ouvir a voz da consciência. É uma arte, meu caro ouvinte. Você já está ouvindo a voz do seu coração? Você ouve a voz da sua consciência? Porque aí se encontram os recursos da balança da Suprema Justiça, pois que Deus escreveu suas leis em nossas consciências. O que não crer por convicção vale mais que aquele que tem crença supersticiosa ou alimentada por motivos egoísticos. Uma comparação que Pedro de Camargo está fazendo. Alguém que não tem crença por outro que tem uma crença nas superstições, em motivos de interesses pessoais. Então ele está dizendo que vale mais aquele que não tem a convicção, mas que tem ações. Então ele coloca, imaginemos dois indivíduos. Um deles crê, outro não crê. Este, apesar de descrente, é sincero, honesto, justo e amorável, faz o bem que pode ao seu próximo e procura melhorar seu caráter.
O outro, a despeito de crente, é desleal, sem escrúpulos, injusto e duro de coração. Da dor e do infortúnio alheio passa de largo, como o sacerdote e o levita da parábola. Quem ousará afirmar que o fiel da balança, intérprete da indefectível justiça de Deus, penderá a favor deste crente e não em prol daquele descrente? Que razão equilibrada, que consciência esclarecida teria dúvidas em decidir pelo descrente honesto e sincero, admitindo que lhe fosse dado julgar? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, sob o título Fora da Caridade não há salvação, o item 2, a parábola do samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Então Jesus pergunta: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, meu caro ouvinte, eis a parábola, que é uma história que Jesus conta envolvendo personagens onde cada um de nós pode se ater na sua substituição. Qual deles seríamos? O sacerdote, que tem uma religião convicta, o levita, que também é um religioso, que tem por função as análises, reflexões dentro do templo, e o samaritano, que não tem nome, não tem descrição, convicção, não tem rótulo, não tem título de religião, mas agiu e deu os cuidados necessários àquele que havia sido roubado, aquele que havia sido abusado no caminho e ficou deitado sofrendo as dores desse abuso, dessa invasão. Então, aquele que era religioso passou adiante, olhou, achou que não tinha nada com ele, não se estabeleceu ali nenhuma conexão
de responsabilidade em ser útil, em ajudar. O mesmo aconteceu com o levita. Então já o samaritano, que não tem nenhum rótulo, foi aquele que realmente agiu, usou do seu próprio recurso para auxiliá-lo, fez as forças necessárias para carregá-lo sobre seu cavalo, colocou-o na hospedaria, pagou pela sua alimentação e estadia, tinha um compromisso, seguiu adiante e ainda prometeu que daria o que houvesse sido gasto a mais quando retornasse. Então essa foi a resposta de Jesus ao doutor da lei, dizendo para ele que qual desses havia usado de misericórdia. Então Jesus disse que ele fizesse o mesmo, já que ele tinha dúvidas de quem era o seu próximo. Então vemos aqui que Jesus está ensinando que vale a pena buscarmos sim uma convicção, um entendimento, mas que esse entendimento, que é um nível de religiosidade, seja incorporado às nossas palavras, aos nossos conteúdos, contexto de vida, pensamentos, ações, porque o título não é o mais importante, ele realmente é secundário, mas o que fazemos do conteúdo, do ideal que abraçamos, da crença que escolhemos, da convicção que buscamos, e não as nossas interpretações particulares. Sim, meu caro ouvinte, nós precisamos daqueles que já se desenvolveram mais do que nós, que já apresentam níveis de espiritualidade mais avançada, com experiências a contar, a indicar, a auxiliar-nos nos valores da vida, que são os mensageiros de Jesus. Então, o próprio Mestre, enviando os seus mensageiros na doutrina espírita, nós vamos ter os ensinamentos dos espíritos superiores, que nos convidam ao entendimento do exercício do bem, da caridade, do amor ao próximo. É onde vamos nos qualificar. E Pedro Camargo continua mencionando agora o autor J. Wesley, que é fundador, segundo ele, a contragosto, do chamado metodismo, cuja história poucos em nosso meio conhecem. Teve a seguinte sugestiva expressão, considerando o caráter de Marco Aurélio: que pagão esquisito! Não duvido que seja dos últimos que virão do Oriente e do Ocidente para se sentarem à mesa com Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, que são os cristãos nominais, serão expulsos. Vamos continuar estudando o capítulo Crer ou Não Crer, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos dos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo Crer ou Não Crer. E Pedro de Camargo mencionou o fundador do metodismo, Wesley, afirmando que Marco Aurélio, que é conhecido por ser piedoso, por ser um profundo conhecedor da filosofia e humano, e que apesar de ser um pagão, portanto ateu, ele agia de forma piedosa. Enquanto muitos outros que se denominam com títulos religiosos não apresentam o caráter, nem a bondade, nem a piedade daquele pagão. E Pedro de Camargo diz que o grande Wesley, portanto, decide francamente pelo piedoso, contra o crente,
cuja fé não representa uma força viva para o bem. O mesmo Wesley também diz: acho muito duvidoso que Judas tenha lugar tão quente no inferno quanto Alexandre Magno. Segundo seu critério, o traidor do mestre era menos criminoso que o conquistador, cuja vida aventurosa tanta efusão de sangue inocente havia provocado. Judas era também um crente. Estava ao lado de Jesus, comungando com ele. Paulo, ela era declaradamente contra o cristianismo, cujos prosélitos perseguia sem dó nem piedade. Na lapidação de Estevão, que é o apedrejamento, o primeiro mártir da nova fé, que é Estevão, Paulo toma parte saliente. Não obstante, Judas, crente nominal, vende Jesus por 30 dinheiros. E Saulo, transformado em Paulo, torna-se o maior apóstolo do Cristo. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem, item 3, fragmento. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizessem. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E Pedro de Camargo continua perguntando acerca da transformação de Saulo em Paulo, de onde veio tal metamorfose, de crer ou de não crer em Jesus Cristo? Pois o que não cria deu extraordinário incremento à obra do cristianismo, enquanto que aquele que cria se tornou anátema da doutrina e da fé cristã. O que ele está dizendo, meu caro ouvinte, é que enquanto Saulo tinha o rótulo do judaísmo como doutor da lei e influente no sinédrio cidadão romano, foi um grande perseguidor dos cristãos. E a partir do momento que ele passa a crer em Jesus e tem a experiência de vê-lo integralmente em espírito com toda a sua luz, então ele passa a desenvolver a fé cristã. É que Saulo era sincero, tinha convicções, e Judas dissimulava. Este agia por egoísmo, aquele se batia por um ideal. Que importa que elaborassem erro? O que importa são os motivos, as razões profundas por que Saulo se agitava. A revelação do céu iluminou-lhe a mente, dulcificou-lhe o coração. Ele fez jus à voz da redenção, não porque cresce ou deixasse de crer, mas porque era leal, fiel ao seu foro íntimo, altar onde Deus pontifica. Meu caro ouvinte, o problema de Saulo é simplesmente dar direção correta a uns valores que ele não conhecia. Quando ele conheceu Jesus, não teve mais dúvida. O mesmo homem de potencial de convicção, seguro das suas escolhas, tornou-se o campeão do Evangelho. Judas não teve uma visão celeste
que o desviasse do mau caminho, como teve Saulo. E isso simplesmente porque Judas era infiel à consciência própria. Pois Judas tinha o próprio Cristo à sua frente e idealizava-o como sendo um super-humano que esmagaria o povo num momento de decisão em que ele fosse condenado. Os inimigos do Senhor achavam-se entre os crentes, entre os que mais se distinguiam na hierarquia eclesiástica da época. Seus acusadores acerbos junto a Pilatos, de quem arrancara à força o veredicto condenatório, foram pontífices, sacerdotes e exegetas escriturísticos, ou seja, todos eles com títulos religiosos. Crer ou não crer não tem o valor de ser ou não ser. Este último dilema é positivo, enquanto que aquele outro é nebuloso, dá margem a sentidos ambíguos. Pode dizer muita coisa, como também pode achar-se vazio de senso de importância. Há crentes que são exemplos de virtudes, como também há outros que se distinguem pela hipocrisia, pelo fanatismo, pela intolerância e pelo desamor. Então é assim, meu caro ouvinte, a questão é o que fazemos do que entendemos da nossa religião, do interesse que temos com esse conhecimento para aplicá-los em nossas vidas práticas. Jesus, que sondava o íntimo e não se deixava jamais levar pelas aparências, pelas palavras, disse a respeito de tais crentes: não importa que me conheçais, nem que me tenhais entoado louvores, nem que houvesses praticado prodígios em meu nome. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticastes iniquidades. Essa passagem do Evangelho, meu caro ouvinte, foi anotada por Mateus no capítulo 7, versículos 22 e 23. Descreve um momento de julgamento onde Jesus rejeita aqueles que alegam ter feito obras em seu nome, com profecias, exorcismos e milagres, mas que não praticaram a vontade de Deus. Em essência, a frase enfatiza a importância da prática da justiça e da obediência aos mandamentos de Deus, em vez de apenas reconhecimento verbal ou realização de feitos em seu nome. A citação alerta que a verdadeira fé se manifesta na conduta e no cumprimento da vontade divina, e não apenas em palavras ou ações espetaculares. Essa passagem, também em contexto, mostra que a rejeição de Jesus não está relacionada à falta de reconhecimento ou louvores, mas à ausência de uma vida alinhada com seus ensinamentos e a prática contínua do equívoco. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 47 a 51. É a mensagem de Jesus ecoando para sempre em todos os corações, porque o mundo passará, meu caro ouvinte, mas as palavras de Jesus jamais passarão. Elas representam essa continuidade de consciência da vida, de ocupação útil no presente. Eis a vida eterna, o presente, o que se faz do agora, a satisfação plena de nos identificarmos com a obra do bem, sem aguardar recompensa, reconhecimento,
ou julgamento, ou crítica, ou elogio de quem quer que seja, mas pela satisfação de realizar este bem, sem nenhum pagamento financeiro por isso, porque é dai de graça o que de graça recebeste. Se você pode compreender esse mecanismo, meu caro ouvinte, então você ouviu a voz do seu coração e da sua consciência, independente de rótulos. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.